um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Nego sem ter, fica sem sossego. Negra é a raiz da liberdade. Negra é a raiz da liberdade. Negra é a raiz da liberdade. Salve, salve família do Pode Preto! Vocês estão bom, minha família? Marcelo Correia. E aí, Kézia Neves na área. E aí, minha comadre, como é que você tá? O inverno chegou. Já tá preparada pro inverno? Não tenho roupa de frio. Você não vai falar que você já tá pedindo aí presente. Não, né? Porque tá dia 5 tá chegando o aniversário da Preta. É isso aí, meu povo. Dia 5 de julho. Já conta toda a novidade pra você. Vi eventos, todo mundo convidado a partir das 20 horas. Aniversário da nega. Vários convidados. Vai ter Nego PH de Bebedouro. Quem mais? É muita gente. Eu coloquei tanta gente lá pra cantar. Mas, ó, acompanha nas redes sociais aí todo mundo. Pessoal de Araraquara. Pessoal de Araraquara vai vir. Juninho Barros, Eloy vai estar aí. Você vai estar, Marcelo? Você vai dar aquela canja pra galera? Eu vou lá pra ficar legal, né? Não posso faltar, tomar um chá de gengibre lá. Teremos. Então, se você não adquiriu ainda o seu convite, bora lá. Bora, me chama lá no direct. O couro vai comer, o chicote vai estralar e a cuíca vai roncar. Eita. Mais uma vez agradecer, né? A Câmara Municipal de Catanduva por abrir esse espaço aqui para o nosso povo preto soltar sua voz. Agradecer a comunicação que deixa tudo tinindo, meu parceiro Vini. Acordou cedo hoje, mas em compensação tem um café da manhã. Olha só como estamos, tudo diferente. É outro papo. Olá família, sejam todos bem-vindos ao nosso Pode Pretos. Esse é um programa de número 38. Graças a Deus. Bacana. E ele está mais especial, hein? Mais que especial. A começar pela nossa bancada com uma convidada ilustre que vem acompanhando o Pode Pretos. Assistiu a entrevista. Quem assistiu a entrevista com ela já sabe, aprendeu coisas lindas, se emocionou com sua história de vida. Seja bem-vinda novamente, Priscila Silva. Bom dia. Que prazer, né? Eu fiquei muito honrada assim, de estar aqui na bancada novamente. Gratidão. Prazer é pelo convite. todo nosso, Pri. E a Pri vai nos ajudar a conduzir esse bate-papo incrível. E para começar com toda a vivacidade esse programa, vamos pedir para você, Priscila, apresentar a nossa convidada. Olha só, escuta. Se liga só nesse currículo. O currículo da nossa convidada é maravilhoso. Vamos fazer um resumo aqui para vocês. Sua formação acadêmica iniciou em bacharelado em Comunicação Social pela Universidade de Salvador. Cursou nessa mesma universidade MBA em Administração e Marketing. Pela Universidade Católica de Salvador fez mestrado em Políticas Sociais e Cidadania. Faz parte da primeira geração de certificados no Brasil. É instrutora SBAT em Kemet Yoga de base africana, pelo mestre Yasser Ha-Hotep, através do método Yoga Skills. Na yoga de base indiana, tem formação em Yang, Vinyasa, com Edson Ramos. Também tem formação em massagem ayurvédica, certificada pelo mestre Kusum Modak. É grande, gente. Olha a nossa bancada. Realiza sessões em grupo de terapia de renascimento. Ajuda pessoas a se conectarem com sua ancestralidade e reduzir o estresse e ansiedade através dessas práticas. Facilita workshops e imersões sobre feminino e sensualidade em roda de mulheres. É fundadora do grupo de estudo e prática sobre o feminino. Atua no Abayomi, Juristas Negras? Abayomi. Suas principais competências são mudança comportamental, motivação de equipes, apresentações técnicas, comunicação, sistema de apoio e decisão. Estamos falando de Ana Souza. Seja bem-vinda. Gente, obrigada. Obrigada pela existência de vocês, pela existência do Pode Pretas. Quando a Pri falou, né?
desse podcast, eu falei, não, a gente dá um jeito de ir, mas se é da gente pra gente, estamos aqui. Muito obrigada, viu? E eu gostei muito dessa frase, se é da gente pra gente, então não tem barreiras. Exatamente. Tem que ser, cada vez mais. Que legal. Ana, gratidão por ter aceito o nosso convite, é uma alegria ter você aqui e poder conhecer um pouquinho da sua história. Então, já com curiosidade, vamos começar pelo seu nome, Ana Sou. Esse é um seu sobrenome ou temos uma alusão ao verbo ser? Temos uma alusão ao verbo ser, né? Não é o nome que está registrado, mas foi o nome que eu adotei. E a Priscila, lendo o meu currículo, eu até falei, tem sentido, né? Porque ele veio um momento que eu terminei a minha certificação de Chemetic e sempre falavam, manda a sua bio. E eu falava, gente, eu mando o quê da minha bio, né? Porque eu já fui tantas coisas, eu estava escutando aqui falando, eu já fiz tantas coisas. E tudo que vem depois do verbo acaba que limita a gente. As pessoas acabam, você é professora de yoga, então você não gosta de carnaval. Eu falo, não, gente, eu faço yoga, mas eu gosto de carnaval. Você vai pro carnaval, então toma uma cerveja. Eu falei, não, mas eu não tomo uma cerveja, sabe? Então, tudo que se coloca depois de eu sou médico, eu sou professora, as pessoas criam uma imagem de alguma coisa e te carimbam, assim, em um comportamento que está na cabeça delas. Então, eu decidi parar no verbo, né? Eu sou infinitas possibilidades. Eu sou. Hoje eu sou A. Hoje eu sou B. Foi assim. Que Nossa, lindo. estou pensando em colocar Celo Box Soul. Agora... Ô, Ana, ainda falando em C, quem foi a menina e adolescente Ana? Que memórias mais te marcaram, assim, dessa época? Caramba, eu lembro, assim, de eu ser uma menina muito escola, casa, casa, escola, escola, casa. Até porque minha mãe não deixava a gente sair muito. Meu pai fez a passagem quando eu tinha 4 anos. Então, ela ficou cuidando de 3 passarinhas sozinha, né? Então, acho que ela tinha um receio de deixar a gente ir pra rua, acontecer alguma coisa. Então, a gente ficava muito escola, casa, casa, escola. E isso fez com que meu universo fosse só ali, né? De ver, eu sou a mais nova das 3, então isso me colocou muito no lugar de aceitar a música que está sendo tocada. Eu não tinha muita voz naquela época, sabe? Tem 3 coisas, eu era a última a escolher, senão dava uma briga e eu perdia na briga. E da infância para pré-adolescência, eu conectei um pouquinho com o teatro, então acho que isso me deu um pouquinho mais de lugar de... eu posso ser algumas possibilidades, porque o teatro oferece isso. E eu acho que o meu marco grande foi quando eu tinha por volta dos 16 anos, quando a turma queria fazer uma viagem e minha mãe falou, não, você não vai. Eu sempre fui muito quadradinha, né, de fazer tudo certinho. Eu falei, minha mãe, mas você falou que se tivesse fazendo tudo certo, boas notas, trabalho tudo certo, eu posso fazer as coisas. Por que não? Ela, não, por que não? Eu falei, você sempre disse que por que não é resposta. Já escutei também, por que não? Pois é. E aí, nesse momento, eu falei pra ela, não, eu vou sim. Aí ela, você não tem dinheiro? Nossa. E aí nasceu uma produtora, né? Porque eu falei, turma, eu não tenho como ir, então eu organizo a excursão e eu vou, tá? Olha. Então, acho que esse foi um marco forte nesse lugar de me tornar alguém que se percebe com capacidade de decidir e ir atrás daquilo que quer. E eu trabalhei como produtora durante anos, né? Foi dali que nasceu mesmo a produtora que eu fui durante anos. E meus avós, né? Assim, sou uma criança que teve contato com os avós, não teve com os bisavós. E só não tive muito com meu pai, então tive que construir a referência de masculino, ter uma referência muito grande de minha mãe como uma pessoa de poder mesmo, de uma mulher preta que consegue dar conta. A gente sabe que essa conta também chega em termos de saúde, né? Mas ela deu muita conta da gente. E com foco também, é importante lembrar um período que me marca muito, que é o período daqueles anos 80 de inflação, né?
Então, eu lembro desse período de... a gente não foi uma família que passou fome, passou uma dificuldade nesse nível, mas eu fui uma criança que saía correndo atrás da pessoa que estava marcando os preços para pegar o produto antes, sabe? E assim, vai aumentar leite, aí saía correndo às 3, para poder pegar antes, sabe? Então tem essa memória que hoje, assim, é até engraçado, né? Mas naquela época era uma coisa meio... Pensar minha mãe hoje tendo que sustentar 3 e ela pensar no preço do leite que está aumentando, para ela deveria ser desesperador, né? Mas de forma falada ela nunca expressou isso, mas acho que a gente sentia. Né? Era sustentar, educar, guiar e tudo, né? Tudo. É intenso, né? Intenso. Esse intenso, né? Uma tensão que vem de dentro mesmo. Isso, uma pressão mesmo. Então, isso, eu me vejo, então, como uma criança e adolescente que passou por algumas experiências, mas que foi mantendo uma ternura, assim, sabe? Foi ganhando uma voz mais na vida adulta do que na adolescência e como criança. E você viajou com a excursão? Claro. Todas as excursões, a partir daí, isso eu é já importante. fazia. A meta foi batida. Isso. Né? E depois ela ficou super orgulhosa. Depois ela ficou super orgulhosa. Claro. Como chamava a mamãe? Como chama a mamãe? Cacilda. Cacilda Félix Santos. Nossa, que top. Quer dizer, Ana, nessa trajetória até chegar aqui, existe muito empenho para toda essa formação, né? O que te motivou tanto? Olha, é muito diferente da formação que eu tô agora como instrutora de Kemetic Yoga, das formações anteriores. Então, nas formações anteriores, eu acho que eu ia muito no automático de... você fez o ensino fundamental, então agora o que você faz? O médio. Você faz o médio e depois o que é que você faz? Provavelmente faculdade ou alguma coisa assim, né? Essa possibilidade já era colocada na minha família, porque a gente sabe que, assim, nem sempre vem tão reto assim, né? Fiz um fundamental, algumas pessoas não fazem nem um fundamental. Mas a gente já tinha essa linha, porque a minha mãe e meu pai foram a primeira geração que formou, né? Que teve nível superior, a minha a segunda. E, então, para mim era muito no automático. Eu não vejo que foi algo que eu decidi de, eu tenho um sonho e eu quero fazer faculdade. Tanto que quando chegou no momento da inscrição, na minha época era vestibular, né? Hoje é Enem. Na época da inscrição do vestibular, eu preenchi toda a ficha, só não tinha opção do quê. E eu chorava na fila, eu chorava. Eu falava, não sei o que eu coloco, não sei o que eu coloco. Eu acho que é muito pesado a gente ter que decidir uma profissão com 17, 18, sabe? Quando vai nessa linha reta, né? Então, hoje, quem tem a possibilidade até de trabalhar um pouco antes em algumas áreas para depois decidir, eu acho que é uma vantagem, sabe? Por um lado. Por outro, pode atrasar por alguns campos. Então, até aí foi muito no automático. E aí eu decidi por comunicação porque as pessoas falavam. Você é criativa. Você fala e tem desenvoltura. Então, não foi uma decisão minha, sabe? E aí eu tinha essa consciência de que continuo estudando. Mesmo quando eu fiz o MBA e o mestrado, ainda era muito nesse lugar de, não, eu tenho que continuar me formando, E hoje eu até digo assim, a gente passa tanto tempo se formando, se formatando, e o resto da vida se deformando, né? Porque as formas que a sociedade dá pra gente, às vezes, não é nem a forma que a gente quer estar. Depois a gente tem que se desconstruir, né? Sair nesse lugar, né, de rótulos, enfim, tem que fazer, né? Não, e nessa ocasião era aquilo assim, eu lembro que eu via, gente, é muito longe do que eu sou, muito longe. Eu via aqueles outdoors, gente, eu nem sei mais se existe outdoor, eu não lembro de ver outdoor no Rio, mas eu via aqueles outdoors com aquelas mulheres executivas com a caneta assim, com aquela... Eu falava, um dia eu vou ser isso. Hoje eu corro de empresa. Quando eu penso assim, empresa, eu falo, jamais. Mas era referência do que era passado para mim. Então, olha a importância de a gente ter acesso a possibilidades de ser, né? E aí, junto a isso, tem o fato de que desde pequena, desde nascida, que eu sou uma criança que teve muitas questões de saúde. Então, eu já nasci com refluxo,
severo. Então, minha mãe me dava de mamar e me colocava sentada numa cadeira para eu não vomitar, porque senão eu podia ficar desnutrida. Tive, enfim, outras coisas, e aí eu sempre tive cuidado da saúde. Aquilo para mim não foi naquele momento. Hoje eu digo assim, minha formação de hoje começou ali, eu não sabia. Então eu estava sempre atrás de, então eu vou buscar minha saúde para estar pronta para poder trabalhar. Eu vou buscar minha saúde para estar ok e continuar a formação. Só que eu vi que não chegava. Minha imunidade era muito baixa. Minha mãe é da área de saúde e naquela época era tudo na parte de alopatia, então tomei muito remédio, muito remédio. Tinha rinite severa. Isso aqui é raro, eu tô com um pouquinho de um resquício de uma sinusite que veio de uma rinite, mas tem anos que isso não acontece. Então foi tudo muito no... vai o próximo passo do automático que a sociedade diz que tem que ser assim. E aí foi nesse paralelo entre estar nessa vida profissional dirigida pelo que a sociedade te traz, junto com a busca da saúde, que eu fui fazendo curso de massagem, né? Foi quando eu descobri yoga pela primeira vez. Só que aí Gente, eu não lembro o ano, mas sem ser essa eleição anterior, essa última eleição anterior, aquela que o Brasil, seja quem fosse de direita ou esquerda, estava todo mundo meio bagunçado internamente, né? Não lembro que ano foi aquele, mas naquele momento eu estava trabalhando com produção, e produção é esse ritmo de não dorme, era produção de show, de eventos, então eu dormia muito pouco, mas estava acostumada àquilo. Pensando em sair da produção, então estava estudando junto para concurso, estava dormindo 4 horas por dia, e em um momento, junto com essa conjuntura política, lá no Rio estava tendo um movimento de mulheres, do Ele Não e tudo mais, junto dessa conjuntura toda, eu tive um ataque de pânico, né? No meio da rua, quase caio. O corpo já tinha avisado antes, só que a gente não ouve. Então eu lembro uma vez que eu estava na academia, andando na esteira, e comecei a chorar. Eu falei, gente, eu tô chorando no meio da academia. Sabe? Tô caminhando e começo a chorar. Eu, caramba, as pessoas estão me olhando, que é isso? Porque eu tô chorando? Né? Tô caminhando porque eu tô chorando. Achei aquilo estranho, mas disse, não, é uma tristeza normal, né? A vida é dura mesmo, vamos. E aí, ali no Rio, Rua do Catete com Silveira Martins, foi um momento que eu falei, eu estou caindo, eu vou cair. E é muito rápido isso. Só que como você nunca passou, você não entende. HD, ChatGPT, estou tendo um ataque de pânico. Ok, né? O que fazer nesse momento? Então, foi uma coisa de estou caindo, vou cair agora. Respirei, porque eu já sabia respiração de yoga, e voltei, sabe? Naquele momento eu disse assim, gente, eu nunca mais posso parar com yoga, porque eu tive alguma coisa esquisita. E eu lembro eu falando pra minha irmã, Dé, você já sentiu assim, que de repente você ia perder o controle? Ela, não, às vezes a gente fica chateada. Eu falei, não, irmã, não. Tipo, minhas pernas pararam de caminhar e eu vou cair agora? Porque eu acho que eu pisei em uma linha. Ela, como assim? Você cruzou a linha? Ela, aí que eu fui pesquisar, eu falei, gente, eu tive um ataque de pânico. E eu não sabia nem o que era. E aí, a partir daí, é longa a história, porque começou, né, dessa pessoa que estava fazendo as coisas de forma automática e que passou por isso, e a partir daí eu me perguntei, gente, quantas pessoas, principalmente nossas pessoas, estão caindo porque não sabem uma respiração, né? Quantos corpos estão caindo? E aí vem George Floyd, né, I can't breathe, eu não posso respirar, eu não consigo respirar. E esse não conseguir respirar não é só por causa daquele joelho do policial na garganta, mas é porque a vida nos diz não, você não pode, você não vai, você tem que ser tantas coisas. E naquele momento eu falei, de alguma forma eu tenho que passar isso para frente, não pode ser só para mim. Só que não cabia, eu já estava dormindo 4 horas por dia, como é que eu ainda vou fazer um curso de yoga, sabe? E aí eu falei... de alguma forma eu tenho que conseguir também trabalhar com isso, porque eu quero continuar estudando, né? Não quero deixar de fazer e tenho que passar.
Foi aí que eu comecei a buscar yoga. Aí foi assim que eu comecei a chegar no yoga por decisão, finalmente. Ah, que legal. Eu tô vendo você, às vezes você fala, porque nós tivemos aqui a Selminha, e ela é de uma região, eu não sei que região, eu não lembro qual região que ela era. E ela fala muito mainha, painho. E eu vi que você fala minha mãe, você... O que tem alguma coisa assim ou de regiões que pode... Lá no Nordeste tem, provavelmente ela é de algum interior do Nordeste, né? Lá na capital, em Salvador, a gente fala mais minha mãe, meu pai. Mas às vezes sai manhã, mas é menos. Mas às vezes sai manhã. Mas no interior eu sinto que tem mais manhã, painho. E das irmãs, você tem mais irmãs? Você é a filha caçula? Eu sou a caçula e tem mais 2 de pai e mãe e mais uma de pai. Então somos 4. 4 mulheres, né? Eita. Meu pai queria ter um menino. Eu fui a última esperança. Eu, inclusive, não fui planejada. Eu acho que ele só falou... Eles só falaram, não, agora é o menino. Ana, você falando isso da respiração, eu há um tempo atrás, eu tive um diagnóstico meio preocupante, né? E a minha ansiedade foi a milhão. A milhão. E aí eu procurei, eu tenho uma amiga que, inclusive, além dela ser minha amiga, ela é irmã da Priscila. E eu falei pra ela, perguntei pra ela, eu não tô legal, eu não tô bem. Ela pegou e falou assim, ela me ensinou, falou assim, não, eu vou te passar, ela tá longe, eu vou te passar algumas respirações pra você fazer. E tem uma que eu faço, que eu puxo e volto como o da abelhinha lá, faz bzzz, e me ajudou muito. E aí ela mandou um abraço, aí eu falei com ela que você ia estar aqui, ela falou que ela já segue os seus trabalhos, mandou um beijo pra Pri, que é a Marielle, que tá lá em Florianópolis. Maravilhosa. Floripa. Ela falou aqui, na hora que eu mandei a foto de vocês, ela falou, Pri, maravilhosa, amada. Ela fala muito amada, né? E aí ela mandou umas perguntas pra você também. Antes, deixa eu achar aqui. A Mari, ela é uma professora de yoga, de práticas também, ayurvédica. Ela deu esse start aqui na cidade. Assim, ela é professora de 15, Tantra Yoga, né? Então ela foi a pessoa que nos puxou, né? Quando eu comecei, ela foi uma das minhas mestras de mostrar esse caminho mesmo. Então ela é uma referência. Que bom. Ela perguntou qual o diferencial é Kemet. É isso que a gente vai falar, isso. Exatamente. Que legal. E aí ela mandou perguntar, ela falou que a yoga praticar é milenar, que existe há mais de 5.000 anos, são muitas linhagens, foi se modificando, e hoje em dia existem diversas linhas de yoga no mundo todo. Então ela tá mandando um beijo para vocês, tá? Obrigada. E que depois ela quer o programa que ela quer assistir, mandou um beijo no coração. E como você se sente com o Kemet Yoga pode ajudar as pessoas? Como pode ajudar as pessoas? Então já vou emendar aqui na pergunta. Boa. Essa mesmo, Ana. De todas as atividades, atuar como instrutora de técnicas, né, ancestrais, que buscam especialmente levar as pessoas a uma vida mais conectada, com mais saúde mental, menos ansiedade. Tem uma delas que se destaca, que é a sua formação de Kemet Yoga. A gente conhece, né, e tem muito empoderamento, às vezes, e se apropria bastante do yoga de base indiana, que é o que a gente achava que só esse existisse, né? E aí, de uns tempos para cá, você melhor do que ninguém vai poder falar quanto tempo isso começou, né, a ser colocado para nós, mostrado, trazido. A gente tem o Kemet que vem abrir os nossos olhos, tem mais coisas aí. Quando você traz sobre a ansiedade, sobre esse estresse, essa linha, né, que a gente chega ali de acabou a força, não tem. E aí eu preciso me recarregar, porque não tenho mais energia, não tenho mais aonde levar. O yoga nos dá essa pausa, esse respiro, esse olhar, tipo, como eu estou, né? Eu faço essa pergunta frequentemente durante o dia. Priscila, como que você tá agora? O que tá rolando aí dentro? Nesse seu movimento interno, né? Porque a gente fica muito conectada a esse externo. E aí eu pergunto, como que você tá agora? Fala pra gente um pouquinho do Kemet, que é, né? Pra gente
tentar entender entre essa base indiana e essa base africana. Então, toda a base de yoga, até ia falar, porque eu não sei quem vai assistir, né? Então, e escutar. Então, tem uma noção primeiro de yoga. Porque o que a gente vê de yoga, se a gente coloca na internet, é muito pessoas fazendo posturas que às vezes parecem muito mirabolantes. E algumas pessoas se aproximam porque acham que é incrível, parece uma ginástica olímpica. Outras falam, não vou fazer porque parece uma ginástica olímpica. Então, antes de até ir para essas posturas, o entendimento de yoga é de uma filosofia de vida. A gente pode até não fazer nada físico, tá? E a gente já vai falar de yoga. Eu sempre gosto de dizer assim, alguém aqui passou por uma conversa em família em que os pais chegaram e falaram assim, sentem na mesa, tá? Eu vou explicar o que é a vida, né? Vou dizer que a vida às vezes é confusa e vocês têm que tomar decisões. Então, eu vou te dar parâmetros para tomar decisões durante toda a sua vida, durante todo o seu dia. Alguém teve essa sorte aqui? Não. Ninguém, né? Então, eu gosto de dizer que a yoga é um conjunto de conhecimentos ancestrais, sejam indianos ou africanos, que nos dão os princípios para tomar decisões. E o princípio fundamental é você se perguntar, isso me mantém em equilíbrio? Isso me dá equilíbrio? Equilibra... eu tomar isso que eu tô tomando aqui agora, eu ter esse trabalho, eu andar com esse grupo de pessoas, vai dar equilíbrio pro meu corpo físico, mental e emocional? Se vai manter meu equilíbrio, então eu vou tomar minha decisão baseada nisso. E isso já é uma filosofia de yoga, né? É ter esse parâmetro na vida de como tomar decisão. E aí você sai daquele padrão do que eu tenho que fazer, né? Aqueles rótulos, né? Isso. E esse equilíbrio baseado em uma coisa muito simples, numa noção muito simples, de que eu, faço parte dessa natureza. E para não ficar muita filosofia assim, mas eu sou a natureza, de entender que essa água que eu estou bebendo se transforma no meu sangue, né? O que eu vou comer vai se transformar em meus ossos e tudo mais. E a mesma lógica que acontece na natureza lá fora acontece aqui dentro. Então, por exemplo, as folhas caem, minha pele cai. A natureza lá fora sempre vai buscar o equilíbrio. Mas teve a pandemia. A pandemia foi a natureza buscando equilíbrio, né? E nosso corpo também busca equilíbrio. Por exemplo, algumas vezes as pessoas falam, eu tô chateada porque eu tô com febre. Mas a febre são suas células brancas, né? Seus glóbulos brancos, agindo para manter seu corpo em equilíbrio. Então, esses dois pressupostos de yoga. Yoga, então, é esse caminho da busca do equilíbrio e com esse reconhecimento muito simples de que, gente, basta eu ver o que minha natureza precisa. E isso é individual. Ao mesmo tempo que é um caminho que padroniza, né? De que, olha, todo mundo vai manter o equilíbrio. E que isso poderia, por ser um padrão, poderia ser uma violência de você tem que ser assim. Só que cada um vai se equilibrar de alguma forma. Hoje eu tô precisando tomar mais chá, né? Você, de repente, vai precisar tomar mais café. E você mais água e você mais suco. Então, isso é yoga. Dentre as formas de equilíbrio, tem a manutenção do equilíbrio físico. E aí, para a manutenção do equilíbrio físico, tem a possibilidade de fazer posturas, né? Posturas conectadas com a respiração. Essa conexão da postura com a respiração traz um processo interno de circulação de energia que nos leva à saúde, equilíbrio. Então, yoga, só para falar de yoga foi isso. Ficou muito longo, mas... Então, o que tem de comum em qualquer base de yoga é a busca do equilíbrio, né? Físico, mental e emocional a partir de suas atitudes e decisões. E aí a gente tem yoga de base africana e yoga de base indiana. Primeiro, acho que uma das principais diferenças é que se eu venho de culturas diferentes, eu vou ter visões diferentes de mundo. Então, na yoga de base, nas duas yogas tem uma postura que a gente fica que para yoga de base africana se chama Merkuti, que significa pirâmide. Na yoga de base indiana se chama Adho Mukha Svanasana, que é cachorro olhando para baixo. O formato é o mesmo, mas para a cultura africana, pirâmide tem muito significado, né? Pirâmide significa equilíbrio, as tríades, arquitetonicamente falando, uma cadeira que tem 3 pés é considerado
com maior base de equilíbrio. Então, quando a gente entra na postura sentindo essa... com conexão com essa ideia do equilíbrio, a gente internamente também entra nesse lugar de sentir o próprio poder do equilíbrio, tá? Então, isso é uma. Outra é porque os conhecimentos das paredes do yoga de base africana tá nas paredes das pirâmides, do que hoje a gente chama de Egito, mas Egito é um nome que vem de colonização, né? Então, é um nome que já vem de violência. O nome original é Kemet, então por isso que a gente chama de Kemetic Yoga, que significa a terra dos homens pretos, ou terra preta. E aí já fica também o convite para, a partir de agora, lembrar que Egito, para mim, doeu muito fazer isso, mas eu falei, eu não posso mais usar o nome do colonizador, né? O nome que vem da violência. É como se agora eu chamasse Priscila de Carla. Ô, Ana, e pensando nisso, em todo esse apagamento, o Kemet também foi apagado da nossa história, porque ele não é de agora, ele não é algo contemporâneo, que se inventou agora. E aí o yoga indiano a gente tem como referência, né? Quando vai fazer uma formação, quando vai fazer uma prática. E o Kemet, o que aconteceu nesse caminho? Ele foi deixado, foi apagado, foi esquecido? Então, é um conhecimento que vem mais de 5.000 anos antes da Era Comum, né? Mas o que aconteceu é o que a gente vê que acontece com toda a nossa cultura, é historicídio. Então, assim como nossas referências foram apagadas, usurpadas, né? As pirâmides foram enterradas, soterradas. Então, foi também um apagamento de toda essa história. E o resgate, quando o resgate acontece, que é mais nos anos 70, a partir do mestre Seraltep, que é o meu mestre, quando ele está em um museu em Chicago e tem uma exposição sobre Kemet, e ele vê no encosto do trono de Tutankhamon uma imagem que representa a respiração, né? A respiração que tanto te ajuda. Depois eu posso até explicar por que te ajuda, sabe? E aí ele falou, viu algumas referências, não tô com a argola da Anki aqui, mas uma Anki que é um símbolo da vida. E ele falou, mas essas referências tem a ver com busca de equilíbrio, tem a ver com respiração, tem muitas referências a ver com o que hoje a gente chama de yoga. E ele começa a busca, ele começa a ver na parede das pirâmides posturas, né? Isso na década de 70. 70. Olha, É muito recente, né? É muito recente. Muito recente. E aí, há 10 anos atrás, algumas pessoas no Brasil começam a buscar, né, por vídeo, referência, Ama Emai, que é a primeira que traz para cá, para o Brasil, mas não mora mais aqui, estavam buscando isso. Ao mesmo tempo, lá nos Estados Unidos, Rosa Natalino, da Casa de Maate, também estava querendo trazer para o Brasil, e aí foi quando teve uma união das coisas, né? E há 5 anos atrás teve a primeira certificação, eu fiz parte das duas. Na primeira eu fui ajudando, na segunda eu fiz o curso. Aí o resgate nosso aqui no Brasil é super recente. Super recente. E eu acho que também uma diferença, não na estrutura, mas na forma que chega, é que a yoga de base africana chega num lugar muito político mesmo, e dentro da yoga, às vezes é um problema falar, não vamos falar de política, não estamos aqui para falar, mas tudo é político, né? Tudo é político. E a yoga de base africana chega com uma atitude política muito forte de falar, agora a gente vai dar acesso a quem não tem, que são pessoas negras. Né? Na minha formação de vinhaça, em todas as formações, Priscila, imagino que tenha tido a mesma experiência, não tem pessoas negras. Eu sempre fui aquela história, 2 pessoas e assim vai. Sempre. E é extremamente ainda, né? A gente tem que trazer isso muito elitizado, né? É um lugar talvez de não pertencimento. E como assim eu vou praticar yoga, né? No nosso inconsciente está meio que bloqueado ainda. Por isso, são muito pouco a quantidade de pessoas que têm a formação no Brasil, não é isso? Menos de 50? Menos de 50. Quando a gente fala de yoga de base indiana, são milhares de pessoas. E aí a gente né, o Yoga Skills está mudando mesmo a cara do yoga no Brasil. E imagina que, tanto 2 coisas. Uma, é muito comum eu ouvir pessoas falando,
mas eu posso, pessoas negras falando, eu posso fazer yoga? E quando sabem que eu sou instrutora, e agora que eu dou treinamento para instrutores, é uma coisa assim, de onde você surgiu, sabe? E então a gente traz essa busca de manter esse lugar, né, de estar mesmo considerando dar esse acesso aos nossos. E também uma outra coisa que eu vejo é que a gente tem que pensar a Kemetic Yoga mesmo como uma política pública, né? Primeiro que uma coisa que muitas pessoas não sabem, que yoga, ela é uma prática integrativa complementar de saúde. Então, isso significa que ela faz parte do rol de atividades que o SUS, né, que o Sistema Único de Saúde, valida, como, olha, funciona mesmo, tá? Yoga e meditação. Funciona, a gente referencia, e muitas pessoas nem sabem disso. Segundo, imagina que se a gente tem uma geração de pessoas que conseguem, de forma autônoma, garantir a própria saúde, né? Porque o que é que acontece? Até dar um exemplo do que você trouxe aqui. Não, eu tenho ansiedade e tudo mais. A respiração sincronizada com o movimento, pelo menos 2 coisas ajudam a reduzir a ansiedade. Por quê? Uma, porque a ansiedade tem a ver com a pré-ocupação, né? E a pré-ocupação é a gente deixar de se ocupar do presente para se pré-ocupar com o que nem tá aqui. E aí a yoga fala, você vai pensar agora só na respiração. A gente só respira no presente. Então sua mente vai sair do eu tenho que fazer amanhã, eu não fiz ontem, vai ficar só aqui. Isso te dá um espaço mental para depois poder tomar melhores decisões. E a segunda coisa que acontece é que quando você faz essa respiração da abelha, né, ela te convida a ser mais profunda e mais longa do que a nossa normal da ansiedade. E quando a gente respira dessa forma, a gente está mandando uma informação para nosso cérebro e falando, para de produzir adrenalina, começa a produzir serotonina, começa a produzir substâncias que nos acalmam. Só que são as mesmas substâncias que a gente compra na farmácia. Então, eu ia falar exatamente isso. Esse equilíbrio nos foi condicionado a vir do externo, do médico, do remédio. E que bom que a gente tem a medicina, né? Que o universo nos deu também para essa matéria. Mas a gente sempre foi condicionado a buscar esse equilíbrio no externo, né? São as outras pessoas que vão trazer. E quando a gente traz isso, não, eu tenho também poder muito sobre esse corpo, né? Sobre essa energia, é algo que incomoda às vezes um pouco, né? Porque eu vou ser um pouco mais autônoma. Eu vou ter, nesse momento eu não preciso do outro, do remédio. Sim, eu vou me reequilibrar. E o yoga traz isso pra essa consciência. Como que eu tô? O que eu preciso? Não, agora eu preciso de uma outra intervenção, mas nesse momento não. Foi muito bom, porque eu tava falta de ar e comecei a fazer a coisa, fui me acalmando. Aí, de repente... E por que isso não é propagado, levado, né? Mais fortemente? A gente tem as PICs, né? Que são as terapias complementares, mas isso ainda não é para todas, não sai para todas as pessoas, né? Mas você falou uma coisa, Priscila, que assim, você disse, eu acho que você falou, isso incomoda um pouco. Eu considero que se incomodam muito, porque você usou uma outra palavra que também é muito importante. Mostra que você tem poder. Você tem poder de forma autônoma, manter a sua saúde. Isso não interessa à indústria farmacêutica. Não, imagina. Só que imagina a gente conseguir ampliar isso para a nossa população, que não tem acesso muitas vezes a um plano de saúde. O SUS tem um serviço maravilhoso, mas às vezes não consegue abarcar todo mundo. Imagina a gente dar poder a essa população e falar, você vai estar cada vez mais forte para fazer o que você quer na sua vida. Você não vai adoecer, a gente não vai deixar você adoecer sua mente, não vai deixar desequilibrar suas emoções, vai deixar seu corpo alinhado de forma que você possa fazer o que você quiser da sua vida. Imagina o que é fazer isso com uma geração de pessoas e isso ser passado de geração em geração. Nossa. Não se quer isso, né? É isso. Não é isso que eles querem. É quase perigoso. E é até engraçado vocês falando de respiração, né? E eu tô aqui só matutando. Porque eu também sofro muito de ansiedade, né? Sou ansiosa pra caramba. E o palco é um dos lugares, assim, onde eu consigo... Parece que esqueço de tudo e aquele momento ali. E eu uso a respiração do diafragma na hora que eu tô cantando, né? E eu acho que... Agora, que vocês falando da respiração, eu falei, putz, deve ser isso então que acontece. Porque
Eu não sei nem explicar como que é. Tipo, eu no palco, Kézia no palco e Kézia fora do palco. Né? Esqueço de tudo lá em cima. Então, muito bacana esse lance, né? De respiração. Consciente, E que né? a gente não... Ô, Ana, não tem quando essa uma noção. pessoa te procura para determinado tipo de yoga, ocorre de você indicar outra prática? Existe esse olhar sobre uma necessidade específica que seria mais adequada? Eu sempre digo, eu falei isso ontem até, eu sempre digo pra pessoa, se você fizer um tipo e não gostar, tente outro. Isso é a coisa que eu mais falo. Porque os ritmos são diferentes, sabe? Então, eu não faço uma indicação de pra você é mais esse ou mais aquele. Eu faço uma apresentação um pouquinho do ritmo. Então, por exemplo, na Kemetic Yoga, a respiração é em 4 tempos, que a gente inspira, faz uma pequena pausa, expira, faz uma pausa. Na Vinyasa é um tempo só, é ins, ex. Então, a pessoa vai sentir no corpo o que pra ela funciona melhor, né? Se ela falar, eu gosto de uma coisa mais movimentada, eu digo, tente Vinyasa. Eu gosto de uma coisa mais parada e tudo mais, eu digo, tente Kemetic, tente Hatha. Mas eu por mim, né? E por que eu digo isso? Porque eu venho da Vinyasa, que é uma muito rápida. Muito rápida não gosto nem de colocar esse contexto, mas tem um ritmo mais profundo, assim, né? Mais intenso. E quando eu fiz a minha primeira aula de Kemetic, eu falei, eu não vou gostar disso, isso vai me dar uma ansiedade, um negócio parado. Eu não vou querer isso não, sou instrutora hoje, sabe? Então, naquele momento, eu percebi que, na verdade, a Kemetic só estava mostrando a ansiedade que eu tinha dentro. E que eu não estava encarando. Eu ia falar isso, depende do momento que a gente tá, né? O que a pessoa tá, é verdade, é isso mesmo. Hoje, pra mim, assim, Kemetic. Eu amo a Vinyasa, de vez em quando eu faço a Vinyasa, mas a minha base é Kemetic. Tava tudo acelerado, vamos continuar no Vinyasa, que é uma das linhagens, né? Uma das linhas pra continuar acelerado. Como que eu vou parar agora? Sentar e respirar 5 vezes aqui nessa pausa, né? E corpo, e é muito corpo. A parte filosófica que eu falei pra vocês no começo, né? De, olha, é sobre decisão de vida. Só chegou pra mim na Kemetic. Eu não sabia que existia uma parte filosófica sobre como estar no mundo, como tomar decisões. Então, também tirar yoga do tapete e colocar na vida, né? Eu vou, meio-dia, vou comer o que hoje? Isso vai me dar equilíbrio? Isso vai manter meu estado de yoga, sabe? Porque às vezes a pessoa fala, sou muito ansiosa, mas, como açúcar pra caramba. Então vai ter mais açúcar, porque é energia. Então isso é uma decisão de yoga. A respiração vai ajudar por um momento, né? Mas se a pessoa continuamente toma muito açúcar, vai ter maior chance de ter ansiedade. E eu vim de uma criação de açúcar, porque quando meus avós tiveram um pouquinho mais de dinheiro, então o amor era mostrado por leite condensado. Exatamente. Então, É isso, a latinha. gente, sabe aquela coisa, abrir a lata e tomar Hoje eu digo assim, corpo, eles não sabiam. Eles não sabiam. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui. Tá na moda aí a galera fazendo a respiração a vácuo, né? Ela faz parte do yoga também, isso? Ou não? A gente tem uma respiração, né, abdominal, que tem a Nauli cria, né, que tem um pouco disso, que a gente vai mover aqui, porque tem até um livro chamado Respira Criatura, que eu acho ótimo, que tem muitos tipos de respiração. Então, essa respiração a vácuo, ela tá sido trazida mais agora no lugar de mais do físico, né? E de estético, né? Pra estético. Diminuir cintura, essas coisas. E também de mães que estão com diástase e tudo mais. Então, a gente tem algo semelhante, não com esse objetivo, mas ajuda muito. Sim, não sei se você quer complementar. Na verdade tem essa a gente traz no yoga como uma massagem também, né? Aos órgãos, enfim. E aí ela foi trazida a gente brinca que muitas coisas foram tiradas do yoga, né? E trazida aqui do lado de cá do planeta pro físico, que é o que a gente vê aí, uma forma mais vendável, digamos assim, de Eu repente. acho que eu tô vendo que eu vou ter que começar a praticar yoga. Opa! Porque eu vou te falar uma coisa, eu sempre toquei, sempre o palco pra mim foi tranquilo, de boa. E ultimamente, de um tempo pra cá, de uns 6 anos pra cá, tá me incomodando, eu tenho medo. Eu tô tendo medo. Dá um exemplo pra vocês, se precisar soltar no telão ali, apertar um botão,
eu vou assim, ó, tremendo para apertar o botão para acertar alguma coisa no telão. Então, eu me sinto, eu não sei o que aconteceu nesse tempo, nesses 6 anos. Eu tenho a questão do medo, veio um medo, eu tenho medo de subir no palco para cantar. Assim, às vezes a gente não precisa nem entender de onde veio exatamente, né? Se puder fazer também um trabalho de buscar o porquê, ajuda. Mas aí é mais até pela psicologia. Mas o yoga, eu acho que assim, pode ajudar a até antecipar um pouco você perceber esse momento de que o medo vai chegar, porque como a Priscila falou, é muito de estar olhando, de estar presente, sabe? E você tomar ações para diminuir esse medo. Reconhecendo, assim, que o medo, como qualquer emoção, é uma informação que o corpo está dando, né? Sobre o que é que eu quero, o que é que está acontecendo aqui. O medo tem, muitas vezes, a ver com sobrevivência, às vezes não é sobrevivência do morrer, né? Morrer físico. Mas, às vezes, é o morrer dos nãos que a gente recebe, né? De você... O seu eu, o seu soul, a sua alma tem que morrer e você tem que ser uma outra coisa, sabe? Quantos nãos? Tem aquela música que ela... É do Lazo, mas é mais interpretada muitas vezes por Margareth Menezes, né? Apesar de tantos nãos que nos invadem, né? Somos nós a alegria da cidade. Então, é muito não que a gente recebe. Então, ativar essa coisa do medo, porque eu não posso ser, é muito comum pra gente, sabe? A gente sempre tem medo. É a luta-fuga, né? Que a gente fala, de trazer mas o cortisol. Eu era totalmente... Isso aqui pra mim era fácil. Hoje eu tenho esse medo. Incrível. Mas é possível. Não é você só, Má. Eu acredito... E vou te falar, depois da pandemia, eu sinto que isso aumentou consideravelmente. Esse medo de entender... Acho que a gente entendeu, talvez ainda não tenha aceitado, mas entendeu que a gente não tem controle, né? A única coisa que eu tenho controle é sobre a minha vida, assim. Sim. Mas a gente entendeu que a gente não tem controle nesse todo. E aí esses medos acabaram ficando muito mais presentes, né? E aí vem pra consciência de novo, do aqui e agora. Por que eu tô com medo, né? A gente fala, por quê? Da onde vem? E sem que a resposta chegue imediatamente, mas vai trazendo isso pro presente. Qual é o medo agora? Por que eu tô com medo de subir ali? O que tá me levando pra esse lugar? Então, eu brinco que não é fácil, gente, esse caminho de autoconhecimento. É complicadíssimo. Podemos ficar na ignorância? Sabe de vez em quando? Eu tenho que fazer. De domingo de manhã no Sesc, ó. E amanhã depois eu vou falar no final da aula da Ana. Então vai. Ana, a respeito de prática sobre o feminino e sexualidade para as mulheres negras, conta um pouquinho sobre esse grupo Pérolas Sagradas. Gente, o Pérolas é muito bom poder falar aqui, porque a gente está em uma época de PL do estupro, né? A gente está tentando acabar com esse projeto. Pérolas Sagradas foi um dos primeiros movimentos mais ativos que eu fiz de volta de conexão com o corpo. Então, isso tem, agora eu acho que mais de 10 anos. A gente ainda se fala, mas não se reúne. Então, era um grupo de mulheres que se reunia uma vez no mês para ler sobre feminino, sexualidade e fazer ações, né? Fazer algum tipo de prática. E ele surgiu de um grito meu, né? Hoje eu falo assim, gente, eu fiz isso mesmo. Olha aí. Né? Eu tava me percebendo muito no automático, sabe? Eu só percebia meu corpo em 2 situações, ou porque estava sentindo dor, ou porque estava doente. Ou seja, quando não estava funcional. Quando não era isso, meu contato com o corpo era quase nada. E aí, porque era trabalho o tempo todo. E aí teve um momento que eu falei, gente, chega, eu tenho que reconectar com o meu corpo, sabe? E um momento eu falei, fui no Facebook, acho que, não sei se existia Instagram ou não lembro, mas eu não tinha. E eu coloquei um convite aberto, né? Mulheres que queiram falar sobre sexualidade feminino, que sintam que estão em desconexão, que sintam que a forma que a sexualidade é passada hoje em dia é violenta. Vamos nos encontrar?
Aí no dia seguinte tinha assim, 90 mulheres. Eu falei... Eu disse, gente, eu pensei que talvez... Que grito potente esse, tivesse umas 2 e mesmo todo assim... mundo tava esperando, né, Ana? Depois eu ainda falei, como é que eu coloquei isso na internet, né? Porque é uma exposição. É uma exposição. E aí não foram todas, né? Eu acho que no primeiro encontro foram 12, depois foi variando. Mas foi de uma potência muito grande, foi muito grande, porque cada uma estava numa busca, né, de reconexão e reconhecimento do corpo, de revisitar o que é sexualidade para si, e não tinha com quem falar. E quando se fala de rodas, hoje é muito comum, rodas do sagrado feminino, a gente até encontrava, até esse passo eu cheguei, mas de mulheres negras não tinha. E não tem jeito, a gente tem as nossas questões, né? Então, por exemplo, eu lembro que na primeira roda, uma das pautas que a gente trouxe foi: você trata o seu corpo como sagrado ou como escravo? Sabe? Refletir no seu dia a dia. Seu corpo está sendo tocado e servido de que forma? E pronto, então era esse lugar que a gente podia falar qualquer coisa, lia, pegava algumas referências e falava sobre isso. E até hoje eu vejo que muito do que a gente falou lá atrás está acontecendo. Inclusive foi o primeiro momento que eu falei assim, gente, eu quero trabalhar com alguma coisa que tenha a ver com cuidar de si, cuidar do corpo, talvez yoga. Hoje eu sou instrutora, uma que estava pensando em ser mãe, não conseguia, mãe, então... A coisa da palavra é até o axé mesmo, né? A palavra tem um poder de transformar também. Linda essa, né? Você trata o seu corpo como sagrado ou escravo. Isso está na nossa mente inconsciente, né? De que ele está aqui para servir. Então, falar disso não é muito simples, né? Trazer isso, principalmente o corpo da mulher, né? Negra, não tem como não tocar nesse lugar. Lindo. Ana, o tema racismo é tratado de que forma? Nossa, eu considero assim que na minha família, né, não tinha uma mesa de vamos falar sobre isso, mas isso era falado o tempo todo em ações, sabe? De ver como minha mãe às vezes não conseguia alguma coisa e falava, a gente sabe por que né, e tudo mais. E aí, a partir dos 18 anos, eu começava a falar um pouco. Só que é uma coisa que eu estava falando com Priscila. Hoje a gente está em um momento que é muito importante, que a fala sobre racismo está fora também dos movimentos negros. Porque se falava muito de movimento de racismo dentro do movimento. Mas eu acho que talvez de uns 15 anos para cá, as pessoas falam em qualquer lugar. É assunto de mesa de bar, né? Ainda bem, de mãe falar com o filho, de aparecer na televisão. Eles falam no mimimi, né? Mas mesmo que estamos falando. Isso é muito importante, porque antes tinha aquela coisa de a gente se sente estranho, mas não sabe que o estranhamento não está só na gente. Então, se não tem palavra, né, como é que a gente vai se comunicar para dizer estamos sentindo, não sou só eu, sabe? Então, eu acho que é um momento muito importante que a gente está vivenciando. E, para mim, né, nessa pós-adolescência, passou a ser uma coisa mesmo de raiva mesmo, né, de... como é que se diz, de muito combativa, apesar de que antes disso eu já tinha um lugar, porque eu ia para a esquadra do Olodum, né? Então pensar um pouco sobre racismo para mim veio com minha mãe me levando na quadra do Olodum, apesar de ela não falar, tem uma letra aqui que fala de racismo. Eu lembro, eu tenho uma música, não sei se é Protesto Olodum ou Desabafo Olodum, hoje eu até dou risada. Eu, assim, com 9 anos, eu cantava toda, né? Era uma música que começava, está na hora de tomar conta desse lugar, a civilização que imperar nesse lugar, a muralha desonesta não vai mais fortificar. Imagina, pequenininha, né? Eu vou lutar e vou vencer, e vou provar que sou boca de fazer amor, sabe? Pequenininha isso. Então, passou também por esse lugar do grito, né? De falar chega, de ser combativa na rua, de falar por que você está me perseguindo aqui, sabe? E eu acho que depois da coisa do ataque de pânico, foi para um lugar diferente, que foi para o lugar de um protesto a partir da yoga. Então, quando a gente faz esse movimento de falar, olha, a minha sala, pela primeira vez na minha vida,
tem 90%, 99% de pessoas negras. Nossa. A sala do curso, A que sala- você dá de formação. Tanto a Que sala... lindo Não, isso. a sala da formação, 100%, né? 100%. As pessoas que praticam comigo, Olha só. prática regular, É um grupo 99%. As duas são, né? Então, assim, isso é, para mim, a política, né? Então, eu falei, eu vejo que é dar subsídio para as pessoas que precisam gritar. Porque as pessoas que precisam gritar, estarem ali no front e levantar a voz, elas são super necessárias. Só que eu acho que para mim chegou um momento que não tô conseguindo mais gritar dessa forma. Então, como é que eu posso dar subsídio a mim e dar subsídio às pessoas que precisam continuar gritando? Yoga, sabe? E quem pode participar desse curso? Toda a nossa comunidade sempre, né? Toda a nossa comunidade preta que queira ter a certificação de Kemetic Yoga pode participar. As pessoas que querem fazer yoga em prática regular podem se inscrever, mas assim, a nossa prioridade são pessoas negras. Se tiver alguma vaga sobrando, a gente pode considerar, até porque assim, é um lugar que a gente de vulnerabilidade, né? Tem pessoas que fazem yoga e colocam muita parte emocional para fora. E a gente precisa tornar esse lugar um lugar que ela se sinta à vontade de se expor, sabe? Então, mas qualquer tipo de corpo, qualquer idade. Eu tenho alunas de 18 a 80 anos, sabe? Uma de 80 que falou até agora pra mim, tô querendo voltar. Eu falei, você sabe que mesmo que não tenha vaga, tem vaga. Pra você sempre tem vaga. Homens, mulheres, a gente também é importante falar, homens, yoga é pra vocês. Venha, pra poder ter uma representação. Pois porque às vezes, como não se vê muito, muitos acham que não é coisa de mulher e tudo mais, e não é coisa de quem quer se manter são na sociedade atual. Eu sempre falo que são conhecimentos ancestrais para nossas questões atuais, né? Que eles deviam saber que a gente ia passar por tanta coisa e falaram, não, gente, isso tem que estar na parede das pirâmides para não ser perdido. Então vamos usar esse conhecimento. Já para ele, Isso não vai ser muito fácil para ele. Não vai ser. É lá no Rio você tá com essa? Eu tô no Rio, mas eu dou aula online. Dou aula online. Porque senão não tem. No Brasil todo, eu tenho alunos do Brasil todo. Então depois a Ana vai passar os contatos para vocês participar desse curso aí. Você falando nisso, você falou de que você é 100% da comunidade para os pretos. Nós temos aqui o nosso Pod Pretos. E nós trouxemos a branquitude. Nós sabemos que eles não têm poder de fala, né? Mas a gente fez uma reflexão, principalmente porque a da branquitude tem uma galera que é antirracista. E nós trouxemos para cá. Na tua opinião, o que você me fala, o que você acha? É bacana? Porque o problema não é nosso do racismo, o problema são deles. Então eu acho que eles têm que... Né? É justo. Não é um problema nosso, mas a gente sofre as consequências, Sim. né? É importante que a gente não esqueça dessa coisa. São todas nossas. São todas nossas. Só nós. Só nossas. Eu acho que é possível, tá? Mas eu não desrespeito quem fala que não é. Então, por exemplo, às vezes me chamam para fazer um evento e falam, pelo menos você tá falando comigo, porque eu já entrei em contato com algum outro instrutor que nem me respondeu ou foi muito ríspido e tudo mais, então você tem uma flexibilidade. Eu digo, não, peraí, vamos colocar alguns pontos, né, para ficar bem, bem evidente aqui que eu super entendo e concordo se a pessoa não quis falar com você. É porque ali tem muita dor. Né? E quando ela pensa que na história dela ela não teve acesso, amigos delas morreram simplesmente pelo racismo estrutural, então eu super entendo e concordo que ela não queira falar. Eu consigo falar com você, sabe? Mas eu não invalido quem não consegue de forma nenhuma. E é possível se tiver uma abertura. Agora, o que eu vejo é que a abertura vem muito no verbo e pouco na atitude. Eu ainda vejo muito no estamos conscientes, a gente percebe que realmente precisa ter uma mudança, mas estamos preparados para abrir mão desses privilégios? E eu não vejo que tem essa preparação porque mudança pressupõe mexer nessa estrutura. E para mexer nessa estrutura, né, quem tem
poder, quem tem o privilégio vai ter que perder. Então, estamos preparados para perder? Vocês estão preparadas, pessoas brancas, para perder? Se estiverem, então a gente vai conseguir compreender que vai ter essa mudança, porque senão vai ficar só foto do Instagram, né? Olha, realmente, tá? Essas campanhas de não seja racista. Eu vi uma campanha no metrô do Rio que era racismo aqui não passa, tá? Eu falei, poxa, trouxe muita consciência, metrô. A pessoa vai dizer, também não sou. Mas tendo apenas 5 vagas e a gente sabendo que muitas vezes a entrevista é baseada no quesito racial, você vai dizer, não vou aceitar porque essa vaga também tem que estar incluída uma pessoa negra, você vai deixar de frequentar restaurantes em que você não vê pessoas negras ou só vê pessoas negras servindo? Está tomando essa atitude? Porque senão é só verbo, e aí só verbo não me adianta muito. É complicado. Isso aí. Ana, não dá pra falar em ancestralidade sem pensar em espiritualidade, né? Religiosidade. Como que você enxerga as religiões de matriz africana nesse contexto? Gente, é fundamental, porque eu acho que que as religiões de matriz africana têm sido a porta de entrada para muitas pessoas terem um retorno de contato com a ancestralidade, né? E de terem um espaço de serem abraçadas e de poderem estar vulneráveis, né? De um lugar de que estou com os meus e estou me sentindo à vontade de me expor. Não é à toa também que a gente vê tantos movimentos de querer acabar, apagar, destruir, porque isso também é poder quando a gente coloca pessoas em um contexto, em um grupo em que elas estão se sentir bem, passou a ser assim, algo que ultrapassa o básico, né? Passou a ser valor. Mas também lembrando que não existe uma obrigação de você estar dentro de uma religião para conectar com sua espiritualidade, né? Porque eu percebo que nesse processo de retorno, de reafricanização, eu não gosto de falar reafricanização porque a gente não deixou de ser africano, sabe? Mas de contato, de volta, às vezes a gente sai do padrão Globo de qualidade, né? De que tem que ser assim, 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 assim. E impõe, às vezes, na nossa comunidade um padrão preto de qualidade. Que você tem que fazer isso, tem que participar de uma religião, tem que usar o cabelo tal, a roupa tem que ser... Então, temos que ter esse cuidado de que cada um tá chegando da forma que pode chegar. E para algumas pessoas, talvez, não consigam, nesse momento, estar em uma religião, mas não significa que ela não está reconectando com seus ancestrais, que ela não queira isso. Então, assim, eu acho fundamental, né, dar acesso e cada vez mais divulgar o que é. Então, a gente está com essa novela agora, eu não vejo televisão, mas eu vejo que tem uns posts de uma novela que está tendo Inácia, né? Eu também ninguém assiste televisão aqui, mas que a Inácia, eu sei que é uma releitura de uma novela, não lembro qual é o nome da novela. Ela tem falado sobre matriz africana na televisão de forma aberta, né? Sobre religião, sobre candomblé de forma aberta. Olha só. Isso não acontecia e isso tira estigmas, né? Deixa as pessoas se sentirem mais próximas. Até porque, na cultura do axé, eu vejo que tem uma semelhança grande com a yoga, no lugar de que ambas reconhecem o contato com a natureza como nosso contato essencial de cura, né? Então, os orixás, eles têm representações de natureza, sabe? Então, acho fundamental essa divulgação e abrir essa possibilidade para quem sente que é uma forma de chegar. Bom, Ana, a gente conversou um pouquinho ontem sobre o quanto a Ana representa pra gente, né? Nesse lugar do yoga, independente do indiano, de base africana. E ela falou assim, é mesmo? É mesmo? Eu falei, né? Quando a gente divulgou que ela viria, os educadores do SESC da região, meu Deus, ela vai em Catanduva, como assim? Eu não consigo ir, enfim. Ela falou, nossa, é mesmo, assim. E aí eu fico pensando, nesse mundo corporativo tão rápido e abarrotado de prazos, metas, desempenho, inovação, estratégias,
Como que é a sua atuação? Como que você faz para lidar? Porque eu acredito que você tenha muitos pedidos, né? Muitos contatos que chegam até você, para você vir pra gente. E como que você faz para não cair novamente naquela vida que você reconheceu que não era uma vida equilibrada para você hoje? Como que você faz essa listagem? Priscila, é o próprio yoga que me ajuda mesmo, sabe? Porque durante a pandemia, até engraçado, né? Eu falei assim, gente, eu não tinha essa noção. Antes da pandemia, eu não tinha nem Instagram, nem sabia o que era Instagram. E aí eu tava falando pra Priscila que quando eu fiz a certificação, eu disse, eu vou ter que ter esse negócio de Instagram, né? E uma amiga minha falou, não, amiga, eu já fiz pra você, porque um tempo atrás, quando você estava estudando pra concurso, você precisava de uma apostila e seu professor disse que estava lá no Instagram. Então eu fiz. Você tem até 100 seguidores. Eu falei pra ele, perseguidores, né? Porque eu nem sei, eu nem tô lá. E aí eu fui entender a coisa. E naquele momento da pandemia, eu falei assim, eu não sei como é que funciona isso de coronavírus, não sei como não deixar as pessoas morrerem por aí, mas eu sei como deixar de morrer por ansiedade. Porque foi o que eu trouxe pra mim. E aí, naquele momento, eu comecei a fazer diariamente lives. Não entendia o que era lives. Minha irmã falou, você tem que fazer todo dia, porque a live cai. Eu falei, cai? Como cai? Cai pra onde? Ela, não fica guardada. Eu falei, gente, que inferno. Porque eu pensei, eu vou fazer falar, gente, vamos pra casa, façam essa respiração, façam esses movimentos, vai dar bom. Vai. Ela, não, tem que fazer todo dia. E aí, hoje eu entendo que eu estava fazendo o que o Instagram nos instrui, né, para ter seguidores. Então, eu estava fazendo conteúdo constante, permanente, de qualidade. Pronto, hoje eu sei, mas eu não sabia. E aí, uma pessoa chegou uma vez para mim e falou, nossa, você é mini blogueirinha, mini influencer, mini alguma coisa assim, porque você tem 10 mil seguidores. Eu não sabia também que 10 mil seguidores é muito bom, é ruim. Porque eu ia, fazia a live e saía. Eu não ficava, deixa eu ver essa pessoa tem quantos. Esse tem mais, esse tem menos. Eu não tinha menor. Eu tava ali fazendo a missão mesmo e pronto. Então, eu não pensei em estar nesse lugar de exposição. Eu até digo assim, eu sou escorpiana. Escorpianos são bastidores totais. Mas eu acho que foi um lugar que o yoga falou assim pra mim, de crescimento pessoal mesmo. Tem um monte de gente precisando de você agora. Você vai ficar nessa de, eu não tô pronta, eu vou ser exposta, eu vou ser criticada, ou você vai ajudar as pessoas? Então, foi um momento ali de eu falei, não, vamos, sabe? E teve um grande crescimento. E aí, realmente, começou a ter muita busca. Fiquei muito feliz por perceber que quem estava buscando o meu perfil era a nossa comunidade, né? Muitas pessoas hoje falam, Ana, você me ajudou, Ana, eu não morri por sua causa. É muita gente que fala isso, eu fico muito feliz. E não é na coisa da projeção da carreira, mas aconteceu, se tornou. E eu tinha um conflito interno também de, não, mas não é para ser carreira e tudo mais. E hoje eu entendo que pode ser o meu guia de vida, o meu projeto social e também o meu trabalho. E aí hoje, quando vem as agendas, Pri, eu faço yoga, eu falo assim, o que é isso? É muita coisa. Então, nesse lugar da pandemia, nesse tempo da pandemia, eu quase me torno uma produtora, né? Nessa coisa de estresse e tudo mais. Muitas pessoas me procurando e eu atendia todas. Às vezes eu ia dormir 3 da manhã e falava, a gente conversa, a gente conversa, a gente conversa. Foi também quando eu intensifiquei e comecei a fazer mini workshops, que eu falava, a gente conversa 20 pessoas juntas. Mais fácil. Porque não tá dando, né? Não tá dando. Mas eu falava com todo mundo. E até digo, hoje, de uma certa forma, eu falo, mas pode demorar muito. Mas eu respondo, porque é logística de tempo. Eu tô chegando na sala dos 20 lá, ainda. Vai ser 21. 22, vai. E aí, hoje, dentro dessas demandas, o que eu me organizo é como? Para as pessoas que já fazem alguma coisa comigo, até quem pratica comigo, eu digo, gente, se for importante, coloca no final da mensagem, importante, em letra grande, que eu vou vendo realmente as mensagens assim, né? Ou urgente, aí eu vejo logo. E das demandas de cursos fora, a super prioridade é sempre nossa comunidade. Quando chega algum convite que não é da nossa comunidade, eu tenho que conversar com a pessoa para saber se tem sentido, né?
tem sentido. Então, por exemplo, ano passado eu fui chamada para fazer o Yoga Day, que é um evento de yoga super reconhecido, é um festival pelo consulado da Índia, mas é um festival branco, né? Só tem pessoas brancas, então é um festival que na sua base acaba sendo racista, né? Mesmo tendo o princípio no yoga da não violência. E eu só fiz parte desse festival porque eu entendi que ali era um momento, o primeiro momento, que pelo evento o consulado da Índia estava falando não existe yoga de base africana, porque a gente continua sofrendo tentativa de apagamento, né? De não, isso não existe. Não, essa yoga aí não existe ainda. Então, minha prioridade é isso. Hoje eu consigo colocar uma reserva de tempo de, olha, dezembro, nada. Porque se a gente não coloca no calendário a pausa, tem BO. Sempre BO teremos, né? Então, tô mais ocupada e presente para fazer isso, para ter esses cuidados. Ela tá aqui hoje. Eu fiz a primeira reunião que me veio em dezembro do ano passado. Olha só que bacana. Ela falou assim, não, eu sei que eu tô me antecipando. Eu falei, não, você tá falando na hora. Se você demorasse um pouquinho, já não ia dar. Não é, gente? Sensacional, muito bom. Quando nós falamos em mundo corporativo, né, também já estamos falando num mundo predominantemente branco, masculino e hétero. Uhum. Você é mulher negra, como lida com o machismo e racismo dentro desse mundo? Bom, uma das coisas que eu fiz foi justamente sair dele, né? Eu saí. Então, não trabalho tanto mais com corporação assim. E logo no começo do projeto de yoga, eu falei, não, eu não vou trabalhar com empresa. Não vou trabalhar de forma nenhuma, justamente por isso. Eu falei, gente, é formatado e o objetivo de yoga é muito mais deixar a pessoa com saúde para produzir mais do que deixar com saúde para a pessoa estar saudável. E aí a primeira empresa, né, a primeira instituição que me chamou para fazer alguma coisa foi o Olodum. Aí eu falei, peraí, universo, vamos... Peraí, não foi assim, não trabalho, depende da empresa, calma, né? E aí outras também empresas que têm uma visão mais abertas, né? O ThoughtWorks, algumas outras, me chamaram. E eu falo da forma que eu estou falando aqui com vocês. Eu sou uma pessoa que... também decidi que eu não vou diminuir as palavras ou modificar minhas palavras para não incomodar alguém. Até porque eu não vou diminuir o meu incômodo para não incomodar outra pessoa. Então, eu falo, e até em negociações eu falo assim de, olha, esse valor eu tenho que colocar mais porque eu estarei gastando tempo, ao invés de eu estar com a minha comunidade, estarei gastando tempo para estar aqui com você. Sensacional. Né? Pois é. Muito bom. Então, eu tenho que pegar uma parte desse valor e dar para algum projeto, para alguém da minha comunidade, porque não era para eu estar aqui, era para estar com eles, né? Então, isso tem que ser revertido. Então, virou uma política minha. Tá? Pronto. E falo? Adorei. Cheque mate. Zerou a vida com ela. Você pode citar situações que te incomodam e fazem parte do cotidiano do país racista que vivemos? Caramba, são tantas, mas o que mais me incomoda hoje é quando ainda tem um racismo que é velado. Porque aquele que é explícito é mais fácil de ser combativo, sabe? De a gente combater. Mas quando a coisa vem por meio de, não, estamos bem, somos amigas, e a gente vê que por trás a pessoa tá puxando o seu tapete, tá te diminuindo, isso pra mim é o mais perigoso. Porque a gente não percebe o que é que está acontecendo. Uma coisa que está acontecendo agora também, não tenho televisão, mas sei que essa coisa do BBB, um rapaz de Mateus, que é um rapaz branco, isso, e que foi colocado... Né? Usou a cota. Então, olha como estava enganando a todos, de que não, meus princípios e meus valores são retos, verdadeiros e sou cuidadoso com isso, e de repente, tá... pela frente, né? Porque pela trás não é assim. Isso pra mim é uma das coisas mais arriscadas e me incomoda muito de ainda estar assim. Sobre as suas atividades, cursos, palestras, como está a sua agenda, o que tem de projetos futuros? Bom, agora esse ano eu tô dedicando muito à certificação dos instrutores, então o mestre convidou alguns instrutores para fazerem a certificação, antes era pela Casa de Mate. Então, esse ano eu estou dedicando muito, porque é o primeiro ano que a gente está fazendo. A Casa de Mate é uma instituição?
É uma instituição, né? Do Kemet. Não só da Kemetic Yoga, de atividades africanas para a saúde. Tá. Então, antes eles traziam, agora o mestre está fazendo em um formato que ele faz mais lá fora, de convidar instrutores. Então, estou dedicando muito a isso para que saia assim, uma turma de instrutores muito potentes para serem sementes, sabe? Turmas regulares, então mais uma vez, estou diminuindo um pouquinho o ritmo até o final desse ano, mas estão presentes as turmas regulares. Diminuir os eventos esse ano, então aqui, e o SESC Catanduva, a Priscila sabe que foi uma exceção, porque ano passado foi muito, sabe? Eu viajava mês sim, mês não, eu estava viajando. E o meu, assim, um sonho de que eu quero um projeto é ter um Maracanã de pessoas negras meditando e fazendo yoga, pela consciência que elas têm de que isso lhes dá poder. E isso, para mim, significa muita divulgação. Então, acho que um dos próximos passos de projeto é que pessoas famosas que fazem yoga cada vez mais declarem: olha, eu faço. Então, assim, Bela Gil, acho que todo mundo sabe que faz yoga. Mas Margareth Menezes faz yoga, Jessica L faz yoga, o Chadwick, aquele Pantera Negra, né, que fez a passagem, ele fazia Kemetic Yoga. Então, assim, eu quero que, assim como o samba, que a Kemetic Yoga vire conversa de bar, sabe? Porque se vira conversa de bar, a gente vai estar dando acesso para as pessoas que precisam, que é o nosso povão. Já vamos falar nos shows de samba, então. Já. Nós vamos estar lá no Maracanã, hein? Vambora. Vamos estar nesse É isso. Do que se trata a produção entre Preta Porter Filmes em parceria com o Canal Brasil? Isso foi um filme que durante a pandemia o Preta Porter, eles estavam escolhendo influenciadores que tinham representação e fizeram um filme Essa é a Nossa Voz. Então, tem algumas pessoas potentes, tem a Carla Cotirene, ela tá lá, não é Jojo Todinho, daqui a pouco eu lembro. Enfim, tem pessoas pretas potentes que são influenciadoras, e aí eu fui chamada para falar sobre Kemetic Yoga. Foi até a Dani Ornelas que fez a indicação do meu nome, né, a atriz Dani Ornelas. E foi um filme para falar sobre isso, como nós, durante a pandemia, influenciadores, podemos usar aquilo que usamos para ajudar a nossa comunidade a ter voz, né? Então, viva a nossa voz. Foi isso. Então, foi também um presente ali que eu falei, caramba, mas eu tô fazendo um filme, que é isso, Kemetic Yoga. Falei que ela não tem noção ainda, né? Ela disse isso do não ter noção, mas foi muito isso, sabe? Eu não foi um plano do tipo, eu vou trabalhar com Kemetic Yoga, então vou fazer um plano de marketing, um plano de carreira. Realmente aconteceu. E foi natural, né, Ana? Foi acontecendo naturalmente, né? Isso. Então, que bom, né? A gente vê nosso povo preto assim, né? Com um currículo desse, se destacando, não tendo tempo para... E sendo referência, né? Ela é referência nessa área mesmo. A Marielle, que tá lá em Florianópolis, falou assim, não, eu acompanho ela também é professora de yoga. Agradeço. Que bacana, fico muito feliz. É uma referência pra gente, muito forte. No SESC, né, a gente vai ter um curso mesmo de yoga para educadores, e é uma referência. Quando a gente fala na Kemetic, é a Ana Souza. E eu vou fazer, viu? Isso. Eu vou fazer. Ô, Ana, nós temos um vídeo aqui que chamou bastante atenção, porque reflete, né, muito de nós, assim, que somos nós no dia a dia. Vamos assistir, e aí eu gostaria que você comentasse pra gente sobre isso. Vamos. Então, se você faz um curso, né, de teoria, de filosofia africana, ou você lê um livro, mas você não coloca na prática, é como se você começasse a dirigir só lendo o manual. Eu li o manual de como se dirige, agora pronto. Já estou praticando a minha ancestralidade porque eu dirigi, eu já estou apta, já estou fazendo a coisa. Não funciona. Ou é como, eu não tenho tempo porque eu trabalho muito, então... durante a viagem de metrô eu vou chegar e vou ler somente. Se você faz só isso, é também como se fosse, então eu tenho que ter uma dieta que me ajude a ser mais saudável, a perder peso ou a diminuir gordura, alguma coisa assim.
E aí eu vou comprar um monte de receitas, livros de receitas, detox e tudo mais. E não faz a receita. Não funciona, sabe? Não tem como funcionar. E aí eu trago também uma dica depois sobre isso, sobre essa questão do trabalho demais não ter um tempo, até porque sempre foi uma frase assim que eu falei muito. E às vezes ainda caio nessa frase. E também uma outra coisa que eu vejo muito é isso, né? De mais 1 hora. Não, se não for 1 hora de prática, então não adianta fazer. Então a gente dá essa desculpa da mente, é uma desculpa muito voltada à perfeição. Todo mundo faz 1 hora. 1 hora da prática é o padrão. Só vai adiantar eu fazer se for 1 hora. Se for menos que isso, então eu já não fiz. Eu não tenho esse tempo, então eu não vou fazer. Quais são as desculpas que vocês dão aí pra vocês pra não fazer? Karen, vocês cavaram esse vídeo. Que é isso? A nossa produtora, ela busca, hein? Ô, Anne, pensando nisso, como o Marcelo falou, a Kézia falou, a gente quer começar a fazer, né? E eu escuto muita gente falando, nossa, mas eu quero começar a prática, né? Mas eu não tenho tempo. Dicas, assim, como começar, por onde começar, qual é o primeiro passo? Olha, primeiro, assim, sair desse lugar da busca da perfeição, sabe? Realmente, tem esse padrão de que 1 hora seria o ideal, mas não é. Então, assim, pega um vídeo, e tem várias formas de começar, tá? Se for a prática física, ou se matricula em uma aula, ou pega um vídeo, tá? E faz. Ou também conecta com o instrutor que você acha que... e tenta conversar com a pessoa, isso também funciona, sabe? E assim, sair principalmente do padrão. 2 pontos aqui. Eu lembro que uma época que eu tava sem tempo, sabe? E eu falei até isso ontem também, minha prática de yoga acontecia entre eu sair de minha casa, eu morava em uma ladeira alta, eram de 10 minutos descendo, e eu ia respirando, fazendo a respiração até o metrô. Era o tempo que eu tinha. Eu não tinha tempo de parar no tapete 1 hora, sabe? Quando a gente fala de yoga de base africana também, a gente tem uma acessibilidade muito grande, que às vezes eu não vejo nos professores de base indiana, de uma população que não vai ter todos os aparatos. Então, assim, é muito comum, muitas vezes, pessoas virem falar comigo e falarem, porque eu não tenho um tapete. Eu falava, tem sandália havaiana? Você bota no joelho. E pronto, só isso. Mas vem, mas eu não tenho uma roupa. Eu falei, você tem seu corpo, você só precisa do seu corpo. E se não der para começar com 1 hora, começa devagar, começa com um vídeo de 5 minutos. Mas eu não vou conseguir fazer todos os dias. Não faz todos os dias. Ontem me perguntaram no curso, qual é a melhor hora para fazer yoga? Gente, eu tô falando algumas coisas aqui, eu sei que eu serei super criticada, mas já estou cada vez mais acostumada. Então, assim, tem as pessoas que falam, não, é de manhã porque o estômago está vazio e isso. Eu falo assim, quando dá pra você fazer. Qual é a melhor hora que você dá pra fazer? A hora que você consegue. Porque, às vezes, você não vai conseguir fazer de manhã. Fora as desculpas que a mente dá. Vou fazer de manhã. Chega de manhã, não, gente, eu não vou me atrasar. Então, vou fazer de noite. Chega à noite, tô tão cansada, vou fazer de manhã. E eu digo, adiante a sua mente. Você já sabe, né, como a mente te mente. Então, vai lá e adianta. Então, assim, minha melhor dica como é que é possível você começar? Não tenho dinheiro, não dá para pagar um curso. Não tem problema, tem vídeo na internet. Mas o vídeo na internet, eu não sei a ordem. Pega e faz. Mas eu queria conversar com alguém. Fala com algum instrutor. Talvez alguns não falem com você, mas fala. Fala comigo, tá? Caramba. Pode ser que demore. Pode ser que demore. Mas eu tenho... Anualmente eu tenho, e esse ano eu quero que aconteça de novo, uma coisa que se chama desafio de 42 dias consecutivos de Maatka. Que é o quê? É uma sequência específica, né? Ou seja, é uma série de posturas que dura assim uns 5 minutos a pessoa fazendo. E o desafio é a pessoa fazer 42 dias consecutivos. E eu fiz durante alguns anos. Ano passado eu não tive tempo de fazer, mas o grupo que fez antes falou, não, a gente faz mesmo assim por nós mesmos. Tem algo específico no 42?
dias? Tem porque a gente está falando de Maat, né? Maat é uma energia da natureza que significa equilíbrio, pela cultura quemética, e Ka é a palavra que significa espírito. Sim. E os 42 são 42 princípios de Maat, né? De como agir no mundo. Então, a gente fala, vamos fazer esses 42 dias de Maat Ka. E é incrível. Então, eu vejo como uma ação, ao mesmo tempo uma ação de divulgação, uma ação social. Porque muita gente que não tem como fazer, como pagar, mãe que fala, gente, eu tô com um bebê recém-nascido, eu não consigo fazer na hora da aula, eu tô amamentando nessa hora. Não faz, mas faz os 42 dias de Maat Ka. Então, eu pergunto porque a minha formação é indiana, então eu também sou leiga na... Ainda era. Opa, gostei disso. E aí, pronto, então, conecta comigo que a gente começa os 42 dias. O grupo dos 42 dias de Maat Ka agora, e eu prezo muito pela autonomia, né? Eu falo para o pessoal que pratica comigo. Às vezes eles falam, Ana, dá aula todos os dias da semana. Eu falei, não, vou dar só um. Aí eles, mas até financeiramente é melhor para você. Eu falei, mas vai tirar a sua autonomia, senão você sempre vai contar com a Ana. E quando você estiver na reunião do trabalho, a Ana não vai estar lá. Então você tem que conseguir fazer sozinho, né? Tem que conseguir fazer sozinha. Então, mesmo quando eu falei assim, grupo, eu não vou conseguir, né, guiar os 42 dias de Maat Ka, mas vocês podem fazer sozinhos, né? Todo mundo, não, vamos fazer. E aí, hoje, eles chamam pessoas, colocam pessoas, cada pessoa que chega, eles já explicam, olha, é assim que você faz, pega esse vídeo, se tiver qualquer dúvida, vem aqui. Então, pra mim, é a coisa mais poderosa do mundo, tá? Sabe? Eles estão se autogerindo, esse ano eu vou fazer junto com eles. Então, minha dica é essa. É a sensação da comunidade mesmo, né? E quando vai ser? Né? Provavelmente, ou dezembro ou janeiro. Mas não espere. Não espere. Já se espera agora. A Priscila conseguiu pegar ela no ano passado, né, Pri? No ano passado, olha lá, tem que ser rápido, gente. E presencialmente, é possível realizar atividades com você? É possível. Lá no Rio de Janeiro, agora eu estou fazendo no Didabá, né? O Mercado Casarão, ele é uma hub de serviços pretos, é muito conhecida pelo Didabá, que é um espaço da nossa comunidade. Essa é uma marca também, né? Eu busco fazer em espaços que nos dão essa sensação de aquilombamento. E também alguns instrutores, não da Kemetic, mas de outras modalidades de yoga, faziam muita crítica porque falavam que, mas não é um estúdio de yoga silencioso e com a estrutura e isso e aquilo. Eu falo sempre assim, eu prefiro que as pessoas façam em um lugar que elas se sentem seguras, sabe? Que elas sintam de novo aí, né? A conexão, sabe? E o barulho, na verdade, para mim, hoje em dia, é um fator que ajuda na prática. Porque eu aprendi isso muito na pandemia, porque tinha uma pessoa que falava, Ana, eu não tô conseguindo fazer a aula porque eu moro, né, lá na comunidade que eu moro, é cachorro gritando, teve tiro outro dia, eu não consigo me concentrar. Aí eu falei, então, vamos fazer algumas práticas só eu e você, porque esse é um elemento que você tem que usar. É nesse momento que você tem que fazer yoga, não é no estúdio. No estúdio a gente está treinando para quando chegar no campo, né, na vida, a gente conseguir fazer. Então, na verdade, isso só vai dar mais potência, porque se você consegue fazer no barulho, você consegue fazer no silêncio. Então, é isso, essa adaptação. Na Bahia tem várias comunidades da negrada, né? Por que você foi pro Rio de Janeiro? Mas quando eu fui pro Rio, não foi por uma questão de afrocentramento. Na ocasião, eu estava casada. E aí, meu ex-marido ia passar um ano no Rio. Eu falei, não, vai, porque eu tô muito bem aqui. Depois de um ano, você volta. E aí, em um momento, eu falei, aliás, fica, porque eu nunca morei fora. Então, eu ganhei a minha motivação, né, de falar, não, eu vou pro Rio e quero saber o que é morar fora de Salvador também. Então, foi muito mais nesse lugar. Mas o Rio também tem muita coisa, né? Todo o contexto do samba mesmo, no carioca, tem a negrada também lá. A charme pra mim é a coisa mais charmosa que eu encontrei no Rio, porque é uma coisa típica do Rio, né? O samba é mais amplo, mas o charme é uma dança que é típica, mais do que uma dança, eu entendo que é um movimento que é típico do Rio, e é a coisa mais linda, porque eles vão pro baile charme,
E tem toda uma coisa de se vestir muito bem, da gente pra gente. Eu fui pro primeiro baile, eu falei, eu não tenho roupa. Eu não sabia que era assim. Vai com o corpo. Mas aí você vou com o corpo. E eu não tenho a roupa, mas eu tenho a dança, né? E aí fica todo mundo dançando junto. Lá é uma coisa linda. Então, pra mim, tem um charme. Aí é válido. Mas morro de saudade da Bahia. Os movimentos na Bahia estão bem intensos, né? Tão intensos, e em novembro agora tá acontecendo o Salvador Festival Afro, Salvador Capital Afro, né? Então a Prefeitura de Salvador tá trazendo esse evento em que novembro, do dia 1º ao dia 31, tem atividade de tudo da nossa comunidade. Tem o Festival do Reggae, tem... ainda mais esse ano que agora finalmente é universal, né? O 20 de novembro como Dia da Consciência Negra na Bahia não era. Quando eu cheguei no Rio... né? Quando eu cheguei no Rio, eu falei, como assim 20 de novembro é feriado? Ah, não, Consciência Negra. Ué, na Bahia não é? Como assim? E agora então eu imagino que esse ano esteja ainda maior. Agora é no finalmente. Ano passado, né? Começou. Foi ano passado? Que acho que aqui não era também. Não era também. Não era, foi ano passado. Às vezes eu tô me perdendo um pouquinho no tempo. Depois da pandemia, o tempo ficou meio líquido assim pra mim. Então foi no ano passado. Pra gente também não era. Pois sim. É em novembro, dá tempo de comprar passagem. O que você acha? Eu acho, viu? Você sabe que eu sempre achei que na Bahia fosse onde... E onde tem mais a galera negrada, tá todo mundo lá. Mas eu achava também que lá era o lugar que tinha mais centros de Umbanda. E eu vi uma reportagem agora que teve que é no Rio Grande do Sul. Vocês viram? Vocês souberam dessa reportagem? Não. Teve uma reportagem que o Rio Grande do Sul é o lugar que tem mais centros de Umbanda no Brasil todo. E aí a reportagem saiu porque a moça falou que aquilo aconteceu, tudo aconteceu, porque lá tem muito centro de Umbanda, que é o lugar que mais tem centro de Umbanda no Brasil, por isso que aconteceu aquela tragédia lá. Gente, eu não sei se vocês viram essa reportagem. Inclusive a Bárbara entrou e desceu o couro, falou, gente, olha a cabeça de vocês. Caramba! Incrível. Não sabia dessa informação, vou buscar, também mas vou ver também quem deu essa informação, né? Porque hoje em dia tem que conferir informação 3 vezes, saber. É bem isso. Ana, nosso programa está chegando ao final, mas antes nós vamos deixar aqui os seus contatos, suas redes sociais, como te encontramos no YouTube, Facebook, Instagram. Fique à vontade. Principalmente Instagram, né? O @anasou.a. Sou é S-O-U, de soul, não é de alma, mas também tem a ver com isso. E e-mail também, que aí a Laís ajuda muito minha vida nisso. Laís, obrigada pela sua existência. anasouyoga@gmail.com. São os principais contatos. Ana, foi um prazer imenso ter você aqui. É uma honra pra gente conhecer sua história, aprender com ela, né? E sentir motivados por tantos caminhos que você nos mostrou. Parabéns pela sua carreira, pelo seu trabalho maravilhoso que você faz, estimulando consciência e pessoas, garantindo conhecimento, conexão e leveza para todos que estão em busca de si mesmo e tudo. Eu gostaria que você deixasse aquela mensagem para o nosso povo preto, pro nosso povo aqui de Catanduva, pro interiorzão. Meu povo, falar para vocês o seguinte: cheguem. Por mais que vocês tenham talvez um estranhamento de, gente, isso é para mim, só vem experimentar. É uma revolução, né? Kemetic Yoga, eu considero que a revolução começa por dentro, né? A gente quer fazer tantas revoluções e às vezes a gente não faz a nossa. Então a revolução começa por dentro. Chegue, que yoga é poder, é te dar poder. E agradecer muito a presença e a existência de cada um de vocês, Kézia, Marcelo, Priscila, vocês também. Coisa linda. Gostaria também que a Priscila deixasse aí uma mensagem. A gente quer agradecer por você ter recebido o nosso convite, por você ter aceito, né? Ter feito essa ponte, trazendo a Ana aqui pra gente. Na verdade, essa semana eu tô meio assim, né, em êxtase, porque são tanta coisa boa pra gente, né? Tanto poder de fala que vem chegando, assim.
E ter a Ana aqui, a gente parou em alguns momentos para conversar, assim, e aí a sensação era assim, eu já conhecia ela, de alguma dimensão. Então, é o que eu falei no podcast quando eu vim, só faz, né? Estuda, acredita e vai indo, que a gente vai levando a nossa mensagem, quebrando as barreiras, né? Dos olhares, dos nãos que a gente tem. Mas é isso, estuda, caminha que a gente vai quebrando tudo isso. Muito feliz. É isso aí. É isso aí. Deixar um beijão pra todo mundo de casa, todo mundo que nos assiste. Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar lá o sininho, né, Marcelo? Com certeza. Deixa lá os seus comentários. E é isso. Bem, gente, mais uma vez o nosso muito obrigado. Lembrando você, é o 38º episódio. Entra lá, quero participar, quero falar lá no Pode Pretos. Com certeza. Agradecer também a toda a comunicação, a Câmara Municipal de Catanduva, especialmente a uma pessoa que faz parte de tudo isso, Adriana Ribeiro, a nossa criadora das pautas. O nosso muito obrigado. E Pode Pretos! Porque preto também pode. Yeah!